Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um exercício que é uma análise de um diagrama tensão-deformação e nesse diagrama a gente vai analisar algumas propriedades mecânicas do material. Nós vamos levar em consideração tudo que foi aprendido na aula da semana passada e na aula da semana retrasada para fazer essa análise. Então, o problema é esse aqui, ó. Você tem esses três diagramas, tensão e deformação, para três materiais diferentes. O material A, o material B e o material C. E é pedido essa lista de análises aí. A, qual deles tem maior módulo de elasticidade? B, qual tem maior módulo de resiliência? C, qual tem maior limite de escoamento? D, qual tem maior limite de resistência? O E, qual produz maior alongamento uniforme? F, o mais dúctil e G, o mais tenaz. Então, na letra A, ele está pedindo aí qual desses materiais tem o maior módulo de elasticidade. Lembra, gente, que o módulo de elasticidade ele é dado por tensão sobre deformação. E aqui a gente tem um gráfico que, na vertical, está representando tensão, valores de tensão, e na horizontal, valores de deformação. Então, se eu pegar, vou pegar o C aqui, que é mais fácil de analisar. Então, na região que funciona o regime elástico, que é quando o material se deforma, mas volta ao seu formato original logo que a tensão cessa. Nessa região aqui, né, vamos colocar aqui mais ou menos, ó. Nessa região, desde a tensão zero até essa tensão aqui, que a gente vai falar que é a tensão no limite de escoamento, né, que é o limite de escoamento que muda do regime elástico para o regime plástico. Então, dentro dessa região aqui, de tensões de zero até aquele ponto limite que eu coloquei ali, que eu destaquei, funciona essa fórmula aqui para a gente calcular o módulo de elasticidade. Tá? Então, o módulo de elasticidade é a tensão sobre a deformação, mas dentro do regime elástico. Regime elástico. Tá certo? Então, se eu calcular a inclinação dessa reta, ó, como é que é a inclinação da reta mesmo? Agora vamos lembrar lá no primeiro semestre, quando você tiver aula de pré-cálculo. O que é a inclinação da reta? A inclinação dessa reta aqui, essa reta que expressa a variação de tensão e deformação. A inclinação de uma reta, então a inclinação de uma reta, ela é numericamente igual à tangente do ângulo que ela forma com a horizontal. Então, a tangente do ângulo que ela forma com a horizontal. E a tangente desse ângulo, tangente é cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, eu posso transformar isso daqui, ó, num triângulo retângulo. Então, esse pontilhado aqui, que é a variação de deformação, vai ser um cateto oposto a esse ângulo θ. E essa reta horizontal, que é a variação de deformação, é o cateto adjacente. Então, cateto oposto é tensão, cateto adjacente é deformação. Então, se você pegar um gráfico, que é o diagrama tensão-deformação, e você não souber o módulo de elasticidade desse material, basta você pegar a reta dentro do limite elástico, né, e calcular a inclinação dela. Então, a reta que mostra a variação de tensão e deformação dentro do regime elástico, calcula a inclinação dela, ou seja, cateto oposto pelo cateto adjacente, a tangente do ângulo que ela forma com a horizontal, e aí você vai saber qual é o módulo de elasticidade. Então, avaliando todos esses gráficos aqui, esses materiais diferentes, a gente consegue verificar
que o material A é aquele que tem o maior módulo de elasticidade. Tá? Então, ele tem o maior módulo de elasticidade porque ele vai ter a maior tensão aqui. Ele vai conseguir atingir uma tensão máxima no limite de escoamento, né? A tensão de escoamento dele vai ser maior do que a tensão de escoamento dos outros. E por esse motivo, como vai ter uma abertura maior, um ângulo maior, a gente conclui que o módulo de elasticidade vai ser maior também, devido ao fato de como ele é calculado. Tá? Então, como ele é a inclinação da reta, a reta que tem maior inclinação é a reta A. A reta que tem maior inclinação é aquela que tem maior ângulo também, tem maior abertura da horizontal, que é a referência. Então, nesse caso aqui, o que tem maior módulo de elasticidade é o material A, seguido pelo material B e depois pelo material C. Continuando aqui, qual deles tem maior módulo de resiliência? O que é resiliência, gente? Resiliência é a capacidade que o objeto tem de voltar ao seu formato original. Tá? Então, nesse contexto de resistência dos materiais, a resiliência é a capacidade que ele tem de absorver energia sem sofrer danos permanentes. Então, é aquele que vai absorver maior energia externa, né, vinda de um agente externo, que é da força de tensão, tá? Aquele que vai absorver maior energia dentro do regime elástico. Ele vai absorver maior energia, mas ele vai conseguir voltar ao seu formato original. E nesse caso aqui, o A e o B estão um pouquinho empatados, porque você calcula a resiliência como sendo a área embaixo da curva delimitada pelo limite do escoamento, a tensão limite de escoamento. Então, a tensão limite de escoamento A está aqui. Então, daqui desse ponto para baixo, eu vou pegar toda a área, desde a tensão zero até a tensão limite de escoamento e calcular essa área. Então, a área do A mostra a absorção de energia dele dentro do limite elástico. A área embaixo do B mostra a absorção de energia dele dentro do limite elástico. E a área embaixo do C, dentro desse limite elástico, também mostra a absorção de energia. Então, o A, apesar de ter maior tensão, ele tem menos deformação que o B, ele vai ter menor deformação dentro do limite elástico do que o B. Então, as duas áreas, elas são muito semelhantes. Eu posso dizer aqui que o módulo de resiliência do A vai ser igual ao módulo de resiliência do B. Tá? Então, o módulo de resiliência do A vai ser igual ao módulo de resiliência do B. E o C, ele tem o menor módulo de resiliência de todos. Então, esses dois são maiores que o módulo de resiliência do C, porque pela área aqui a gente consegue observar que ele absorve menos energia. Então, só apagando aqui para vocês enxergarem direitinho. Então, C é essa área em laranja. Tá? Então, o módulo de resiliência do C é o menor de todos. Depois, qual tem o maior limite de escoamento? O limite de escoamento é dado pela tensão máxima dentro do regime elástico. E aí a gente observa, então, que o A tem maior limite de escoamento, seguido pelo material B, que é seguido pelo material C. Gente, a letra D pergunta qual tem o maior limite de resistência. O limite de resistência é aquela tensão máxima que ele suporta, estando dentro de uma região na qual o alongamento vai ser uniforme. Então, até esse ponto máximo aqui, essa tensão máxima, o alongamento da peça é uniforme, tá? Ela já está dentro do limite plástico, já tem uma deformação irreversível, mas essa deformação é uniforme. Da tensão máxima em diante,
Então, desse ponto aqui, ó, no B, no A e no C, a partir desse ponto vai acontecer aquele fenômeno da estricção. A estricção é quando uma região do material vai ficar mais estreita do que o restante. Então, até aqui, a deformação é uniforme. A partir daqui acontece aquele estreitamento numa pequena região que é a estricção. Então, o limite de resistência é a tensão máxima na qual o material sofre um alongamento uniforme, tá bom? Então, é a tensão máxima, tá? Aqui tá como F máximo, mas eu tinha ensinado para vocês que era o sigma, né? O sigma máximo é aquele sigma que vocês aprenderam. É a tensão máxima antes de entrar no regime de estricção. Aqui pergunta qual produz maior alongamento uniforme, eu já respondi no slide anterior, né? Alongamento uniforme até a máxima tensão suportada. E aí, a partir dali, ele entra no regime de alongamento não uniforme, que é a estricção. E aí, se a gente analisar os três gráficos, então, a gente vai ver que o que produz maior alongamento uniforme, então a gente tem que olhar aqui, ó, no eixo horizontal, né? Alongamento é a deformação. Então, o que produz o maior alongamento, ó, qual que é? É o C. Então, o material C alonga mais do que o material B e que o material A. Depois ele pergunta qual é o material mais dúctil. O material mais dúctil é o que tem o maior alongamento total. Tá? Então, de acordo com esse gráfico aí, é o material C. Agora, deixa eu explicar um pouquinho essas retas aqui, essas inclinações. Gente, o material, depois que ele se rompe, então ele vai trabalhar primeiro no ensaio de tração. Imagina um ensaio de tração. Primeiro, esse material, ele trabalha dentro do regime elástico, ele sofre um alongamento que pode ser revertido, então ele se alonga e se a tensão cessar, ele volta ao formato original, tá? Então, a região eu vou falar do C, do caso C, que é o que vai dar para enxergar melhor aqui, tá bom? Então, aqui no caso C, ó, se eu fizer uma reta inclinada e seguir essa reta aqui, ó, pontilhada, se ele não tivesse feito uma transição do regime elástico para o plástico, ele ia seguir essa reta pontilhada aqui que eu mostrei, tá? Então, a deformação variando linearmente com a tensão. Mas nesse ponto aqui, mais ou menos, ó, a gente tem o limite de escoamento. Então, mais ou menos nesse ponto aqui, eu tenho o sigma E, que é o sigma, que é a tensão de escoamento no material C. A partir daqui, ele entra no regime plástico. Então, ele vai continuar se alongando, porém, essa deformação é irreversível. E ele se alonga uniformemente até chegar nesse ponto aqui, que é o ponto da força máxima. A partir daqui, ele vai sofrer estricção. Então, continua atuando uma tensão nele, ele continua se deformando, só que não linearmente, até esse ponto onde o material se rompe, onde o material sofre uma fratura, tá? E aí, essa reta que eu mostrei aqui para vocês, dentro do regime elástico, essa reta aqui com essa inclinação, ela foi projetada nesse ponto aqui, ó. Então, no ponto da tensão de ruptura, eu coloquei uma reta com a mesma inclinação e tracei essa reta até chegar num determinado ponto correspondente à deformação. Tá? O que que significa isso, gente? Significa que depois que o material sofrer a fratura, depois que ele se romper, então ele vai ter um alongamento máximo
vai se romper. E depois da ruptura, ele se contrai. Tá? Então, tem uma pequena contração. Então, isso daqui é o comprimento final do material após a ruptura e após essa pequena contração que ele sofre. Então, pessoal, eu acho que é mais fácil a gente falar, né, melhor, que o material mais dúctil é aquele que tem maior alongamento total após a fratura. Após a fratura. Então, aqui, ó, a tensão máxima ali de fratura, né, a tensão de ruptura. Na tensão de ruptura, ele tem esse alongamento aqui, ó, ele tem esse comprimento aqui. Só que depois que o material se rompe, se você medir os comprimentos das duas partes, você vai ver que ele diminuiu um pouquinho de tamanho. E isso coincide com a posição dessa reta inclinada, que é a mesma reta, ou melhor, que é a mesma reta não, que é a mesma inclinação. Então, essa reta aqui, ela tem a mesma inclinação do que essa outra reta aqui dentro do regime elástico, tá? Então, isso é obtido em laboratório, né? E aí a gente tem esse resultado, então, que o material mais dúctil é o material C, porque ele tem o maior alongamento total depois da fratura. E daí, a última pergunta, o material mais tenaz. O material mais tenaz é aquele que absorve mais energia durante todo o processo, até a fratura. Depois da fratura, ele diminui o tamanho. E ele diminui o tamanho porque dissipa parte da energia. Então, a energia total absorvida é essa área embaixo da curva. Então, aqui eu vou pegar só o material C como exemplo, tá? Só o material C, a curva dele é essa daqui. Ó, ficou bonitinho, hein? A curva dele é essa, a C. Então, se você calcular toda a área embaixo dessa curva aqui, ó, mas não até o ponto da fratura, ó, até o ponto da fratura que ele tinha esse comprimento, ele absorveu toda essa energia. Depois da fratura, houve uma diminuição no comprimento devido à dissipação de energia. Então, tirando essa energia que foi dissipada, né, então a gente tira essa partezinha aqui, eu vou usar como referência aquela reta inclinada que eu mostrei para vocês no slide anterior. Então, toda a energia até esse ponto que você tem a tensão máxima, tensão de ruptura e associada a ela o comprimento final do objeto, após a fratura e após a liberação de parte da energia, dissipação, né, de parte da energia. Então, essa é a energia que foi absorvida em todo o processo. Então, o material tenaz é aquele que absorve mais energia. Aqui, o material C é o material mais tenaz. Tá? De todos eles, o material C é o que absorveu mais energia. Material A é o que absorveu menos energia total.